E aí? Toda cheia da make. Eu também me maquiei. Ai, arrasou. Tirei até foto. Que bom te ver, já, Maravilha. que é tão bom ver seu rostinho de novo. Conversar com Ah, você. também. Obrigada. Obrigada, Lara. Você também. E eu não te convidei à toa, né? Porque eu conheci a Lara, pessoal. A Lara, ela é psicóloga. E nós passamos o ano novo juntas. E ela me falou tanta coisa da área de psicologia. E assim, dentro da minha profissão, dentro do que eu tava vivendo. E aí eu falei, não, preciso marcar um encontro com essa pessoa maravilhosa para todos os meus seguidores poderem ter essas dicas também. Então eu convidei a Larinha para falar sobre saúde mental, principalmente porque eu tenho acompanhado algumas pessoas, amigos, mentorandos, pessoas próximas a mim e muitas pessoas estão sofrendo, Lara. É. Infelizmente, não é algo que às vezes a pessoa nem percebe e ela tá com algum tipo de problema. E eu queria muito que nessa live a gente pudesse trazer algumas características, mostrar para essas pessoas o que elas podem fazer para melhorar a saúde mental. Porque o principal é a saúde mental, Lara. Se a gente não tá bem mentalmente, ferrou. E aí, Lara, me conte, o que você selecionou de bom pra gente hoje? Deixa eu aumentar aqui o volume. Então, primeiro, boa noite, né? Todo mundo, oi, gente. Já que o negócio é o seguinte. Eu vi a caixinha de perguntas que você colocou e muita gente tá sofrendo com ansiedade mesmo. E eu percebo isso no meu dia a dia também. Às vezes Sim. surge uma conversa assim, numa loja, no mercado, aí porque eu sou psicóloga, e aparece alguém, nossa, por Só favor. aqui meu cartão. Me passa seu contato. Eu Aham. percebo assim que as pessoas estão precisando mesmo. E eu Estamos. acho que, cara, e uma coisa que é fundamental, eu acho. Primeiro a gente conhecer conhecer o que a gente está sentindo. E antes disso ainda, Exatamente. uma coisa que eu percebo já, que eu não sei se você repare, que às vezes as pessoas elas esquecem que elas são seres humanos. Porque a gente vive assim numa sociedade muito corrida, muitas vezes muito agressiva, e a gente já está num momento muito delicado, né, de pandemia. Sim. E às vezes as pessoas parecem que esquecem disso. E eu percebo que essa busca incessante por dinheiro, por status, enfim, essas coisas que no dia a dia a gente percebe, estão adoecendo as pessoas. E não é totalmente culpa delas, sabe? Não é assim, a pessoa que tá trabalhando lá, fazendo esforço no dia a dia dela, e ela vai e adoece. Parece um pouco injusto, né? Mas tem umas coisas que essa pessoa pode se atentar sobre a própria vida e a relação dela com o trabalho, que podem favorecer muito a saúde psíquica, sabe? Então eu selecionei as dicas que você me pediu, mais de 5, e eu vou, assim, sofrer pra dizer pra vocês as dicas, porque só 5 é pouco, assim, tem muita coisa pra falar, ainda mais na sua área, né? Sim. Pois é, eu até vou fazer uma diferenciação inicial entre o perito judicial e o perito criminal. Tem muita gente que não sabe a diferença entre as duas atividades, as duas profissões. E o perito judicial, ele é quem auxilia o juízo. Então tem um trabalho parecido com o de advogado. É mais escritório, diligência, não é aquela coisa de ir até um local de crime, ter contato com alguém que já faleceu. Então não tem isso na perícia judicial. Mas não é porque não tem isso que a perícia judicial é fácil, tranquila, Bolinho. mamão com açúcar, né? Não é assim. A perícia judicial, muitas vezes a gente estuda criminalística, que tem muitas vezes o estudo desses crimes que também nos deixa um pouquinho assim carregados com essas informações de podridão, né? Porque quando a gente lida com o crime, quando a gente estuda o crime, a gente vê a pior face do ser humano. Então a gente vê aquilo que muita gente não vê. Quem não quer ver da pena não vai ver. Agora, quando você estuda o crime, você tem que ver isso. Você tem que estar estudando aquilo, estudar o criminoso, estudar o crime, estudar
os fatos que desencadearam aquilo. Então, é bem complicado para quem estuda criminalística. O meu público, a maioria é estudantes de criminalística, peritos criminais, peritos judiciais. Então, é esse público que trabalha muitas vezes com a criminalística, que lida com os crimes. E também estudantes de criminologia, pessoas que lidam com o crime no dia a dia. Então, tem essa coisa difícil, né, Lara, de ver essa exposição ruim do ser humano e ainda assim acreditar no ser humano, né? Sim. O que é muito difícil. E também, assim, no caso da perícia judicial, teve até uma mensagem que eu não postei aqui e eu recebi. E eu super me identifiquei com a mensagem dela. Ela falou o seguinte: como perito judicial, a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que cumprir prazo e a gente tem um outro fator. Por ser profissional liberal, a gente tem a relação de tempo e dinheiro. Então, a gente vai ganhar dinheiro, a gente vai vender nosso tempo e ganhar nosso dinheiro. Só que o que acontece, né, Lara? Quando a gente quer ganhar dinheiro e a gente faz o máximo por isso. Burnout. Você vai explicar mais pra frente. Então, assim, a gente acaba que a gente vai fazendo muita tarefa, a gente vai correndo muito atrás das coisas. E que nem ela expôs também, ela falou, porque quando a gente é perito judicial, a gente tem que cuidar da nossa contabilidade, a gente tem que cuidar da nossa empresa, a gente tem que cuidar do nosso marketing também, porque a imagem também, Instagram, e tem que aparecer, tem que se expor. Então, assim, ela tava lidando com isso com muito conflito, porque ela é uma pessoa tímida e é uma pessoa que não queria se expor dessa maneira, e ela se sente obrigada a fazer isso porque ela precisa do marketing dela. Então, assim, realmente também tem essa questão, e aí eu fico pensando, calma aí que eu vou, porque eu deixo o timer, eu deixo o Pomodoro girando, né? Aí tudo que eu tô fazendo esse trabalho, eu coloco no Pomodoro. Aí eu comecei a live e esqueci de tirar o Pomodoro. Mas, enfim, aí ela estava se sentindo sobrecarregada com isso. E eu acho que a realidade de muitas pessoas, muitos advogados, muitas pessoas que trabalham com isso, que trabalham com prazos, com essa questão do marketing digital, de você se expor de uma maneira que você é o produto. Então, na perícia judicial também, eu preciso me vender muito bem. Eu não posso me esconder e tudo bem. Na verdade, poder pode, né? Mas assim, você vai ter menos clientes. E aí tem toda essa carga emocional, Larinha. Queria muito que você explorasse isso. Jaque, segura na minha mão agora, porque psicóloga clínica, que não trabalha em clínicas, assim, entendo muito vocês. Mas assim, isso é uma coisa que eu sei que você já faz, mas que eu preciso dizer. Quem é autônomo precisa de organização, assim, necessariamente. Sim. Você precisa organizar o seu tempo, e eu não sei se eu já vou estar adiantando uma das dicas, mas eu preciso muito dizer que é muito importante você organizar o seu tempo de forma que o seu trabalho tenha fim. E é muito difícil dizer isso, assim, colocar aqui para vocês. Às vezes tem uma pessoa que está assistindo isso e pensa, pô, eu não posso ficar sem trabalhar. Essa psicóloga é doida. Como assim ela quer que eu não trabalhe? Gente, não é isso, tá? Eu sei que não é a realidade de muitas pessoas poder colocar um limite aqui, 18 horas eu vou parar de trabalhar. Mas o ideal é que você encontre tempo para você. E não é tempo para você eu vou me aperfeiçoar em outra coisa, eu vou estudar para meu... Não é isso. É tempo para você fazer uma coisa que seja boa para você, e junto com a sua família, com os seus amigos. Porque descansar, né? Exatamente. Descansar da sua forma. É muito difícil, inclusive, estar aqui dando dicas, porque pra gente é muito importante conhecer o ser humano, a pessoa com quem eu tô falando. Dar dicas genéricas, assim, é complicado. Mas eu arrisco dizer que você conseguir pelo menos uma horinha do seu dia para você sair e fazer uma atividade física, encontrar uma pessoa que você gosta, conversar com uma amiga. A gente está no meio da pandemia, a gente pode fazer isso com distanciamento. Mas não dá para deixar de fazer isso. Eu vou ser bem categórica. Assim, para a manutenção da saúde psíquica do trabalhador,
é preciso ter tempo e vida fora do trabalho. E gente que gosta muito do trabalho, que nem você, corre o risco de mergulhar no trabalho, sabe? É uma tentação muito grande. Quem é muito intelectual, e esse é um trabalho muito intelectual que vocês fazem, corre esse risco mesmo. Então, essa organização, assim, é fundamental. Até porque você, que nem você falou, vocês dão conta do serviço de 3 pessoas, né? Que é o serviço da perita, da marqueteira, que mais? Da contabilidade. Do administrador da empresa, né? Porque é uma empresa, aí você tem que fazer a contabilidade, tudo. Exatamente. É bem exaustivo. Realmente, é um trabalho bem, bem cansativo. Mas, assim, realmente... Assim, e também, assim, a gente... Pode falar. A gente também tem o fator dos prazos, né? Por exemplo, eu já cheguei, Lara... teve uma pessoa, um advogado que me procurou e falou: o prazo termina amanhã. Se você pegar essa perícia, você tem que me devolver. Isso daí foi à tarde, tá? Em um dia à tarde, ele falou comigo e falou assim: você vai ter que me devolver até de manhã para eu fundamentar a minha peça e poder entregar a minha peça à tarde. E aí eu peguei o laudo e falei: não, vou terminar. Peguei o laudo, eu tomei Red Bull, tomei... café, Red Bull, coisas para ficar levantada. Eu passei a noite inteira trabalhando. Eu fui terminar, eram 5 horas da manhã, por aí eu dormi. Eu apaguei, dormi. Mas assim, eu sei que eu fiz o meu limite, eu sei que eu fui além. Com certeza, assim, eu fui além. Assim, foi uma vez. Também foram outras vezes também que eu fiz para dar aula, também para fazer material, também. Eu tenho muito essa tendência de suprimir o sono, que me faz muito mal. Eu já fiquei muito mal por causa da supressão do sono. Mas, assim, às vezes acaba que a gente quer pegar o caso e a gente tem que dar conta de prazo. E aí é essa ansiedade mesmo. Assim, o que você falou da gestão de tempo é imprescindível. Se a gente não fizer uma boa gestão de tempo, você acaba pegando mais coisa, ou então pegando um caso como eu fiz, né? Um caso para fazer durante a madrugada, né? Vai dar conta, vamos dar conta. Então, assim, a organização do prazo, ela também a organização do nosso tempo é imprescindível para que a gente possa ter um pouquinho de paz, né? Porque isso uma vez, tudo bem. Agora, sempre você tá suprimindo sono para dar conta de prazo é complicado. A continuidade desse problema vai ser ruim a longo prazo, né? Exatamente. Eu já ia te perguntar, foi só uma vez? Porque uma vez ou outra... A gente tem um Red Bull para entregar um trabalho? Acontece. Às vezes uma cliente precisa muito, é urgente. Mas assim, eu sei que não é só uma vez. E eu fico pensando em que medida a gente não é muito cruel com a gente. Sabe? Por que a gente merece sofrer? É uma coisa que eu vejo muito, assim. As pessoas parecem que elas se punem. Por quê? O que tem aí por trás, sabe? Dessa correria. Então, uma coisa que eu fico pensando que anda de mãos dadas, assim, abraçada com essa organização do tempo, esse planejamento, é o limite, sabe? Colocar limite é uma coisa que é muito difícil, mas que é muito necessária e é muito libertadora, cara. Então, ainda mais pra vocês, porque, pelo que eu entendo, vocês são nomeadas, né? Sim. Então, vocês... É um voto de confiança, por assim dizer, de uma pessoa no seu trabalho. Então, dizer não para isso, eu imagino a pessoa pensando: poxa, o que ele vai pensar de mim? O que ela vai pensar se eu disser não? Eu vou parecer uma má profissional, será? Mas será que vai? Porque eu ia falar isso mais pra frente, mas eu já vou dar spoiler, que tem uma story de uma colega psicóloga que eu não esqueço. Quando a gente fica mal, porque a gente não tá colocando limite, eu entendo que se uma pessoa não gosta dela mesma o suficiente, ela vai acumulando trabalho e, não, eu dou conta, não tem problema. E é muito difícil você dizer pra uma pessoa que, se ame, você é linda, maravilhosa. Se a pessoa não acredita nisso, é um pouco complicado. Mas uma coisa eu posso te dizer, Jaque, que quando a gente se cuida, a gente tá cuidando das pessoas à nossa volta também. Porque uma pessoa que tá bem, ela não vai preocupar as pessoas que amam ela.
E eu gosto muito de lembrar isso, que você se cuidar também é você cuidar das pessoas que Sim. amam você. Aí eu acho Sim, que é essas verdade. duas coisas aí de mãos dadas, infelizmente não são soluções mágicas que a gente adora, né? Aquilo, eu vou conseguir fazer Uhum. você pegar 1 milhão de perícias De e você laudo não pra vai fazer. sofrer. É, não, cara, É, eu sinto muito. essa organização do tempo é algo que é desafiador para mim, porque eu Uhum, acabo pegando mais, eu não sei dizer não, eu não uhum, sei. Para mim é muito difícil fazer isso. Eu tô começando a fazer algumas coisas, parceria, então uhum. eu delego algumas coisas que eu posso delegar, que é para eu poder ter também um pouquinho mais de tempo, porque Uhum. antigamente era 100% eu. Então, assim, eu Sim. consigo, o que eu consigo delegar, eu delego, mas, assim, não é fácil toda essa gestão de tudo que a gente precisa fazer, de ser essas três pessoas, né? Muito Então, difícil. realmente é desafiador. Mas, assim, eu vou contar também, teve uma pergunta sobre como que eu detectei a minha depressão. E eu Hum, acho bem interessante contar, Lara, porque tem muita gente que às vezes está sofrendo e não sabe que está sofrendo de depressão. Então eu acho interessante eu contar como que foi, como que se deu essa percepção. O que que aconteceu? Eu tive um período, no ano passado foi um ano, gente, o ano passado não foi fácil para ninguém. Às vezes eu chorava do nada, eu fiquei muito emocionalmente muito abalada. E no final do ano, eu consegui encaixar várias aulas, Lara. Eu consegui encaixar, assim, aula todo fim de semana. E aí eu comecei a trabalhar, de domingo a domingo. Domingo a domingo. Assim, nada de tempo. Era, assim, muito trabalho, prazo. E aí eu comecei a não conseguir produzir adequadamente, porque eu não estava conseguindo me concentrar. Eu comecei a não conseguir levantar, assim, eu tava, assim, eu só queria dormir, eu só queria descansar. E aí eu pensei, eu não tô legal, eu não sou a Jaqueline que eu era antes. E aí eu fui procurar ajuda. E aí na psicóloga ela foi me fazendo algumas perguntas e eu falei, tem pensamentos os pensamentos intrusivos, né? Que eu li uhum. sobre e realmente o meu pensamento começava a desencadear e também tinha muita essa questão da comparação. Eu falava, poxa, mas tem gente que dá aula todo fim de semana e não tá sofrendo. O que você tá sofrendo, Jaqueline? Que mimiseira é essa? Vamos trabalhar, mulher. E assim, e eu sou desse jeito, tipo, sai dessa quarta camadinha, vai, vamos trabalhar. Então, assim, acaba que às vezes a gente se cobra muito, né? E acabou que eu tava, talvez, me cobrando mais. Eu poderia trabalhar, poderia dar aula todo fim de semana, mas tira um dia de folga, né? Um dia pra cuidar de mim, pra poder fazer algo tranquilo, e eu não tava. Então, realmente eu comecei a não querer levantar. E aí eu vi que eu tava tendo pensamentos intrusivos, dificuldade de concentração, um sono absurdo. E eu tava existindo. O meu sentimento era estar existindo, Lara. Eu não estava vivendo, eu não via a vida com cores. Eu via a vida chuvosa, assim como um dia triste. E teve uma pessoa muito próxima de mim que cometeu suicídio, eu não vou falar quem é, mas foi muito doloroso para mim. E eu comecei a pensar assim, nossa, mas será que eu poderia ter salvado essa pessoa? Será que se eu ligasse na hora, ela não teria feito isso? E eu cheguei a uma conclusão, que ela fez porque ela chegou àquele ponto, ela deixou chegar àquele ponto. Então, uma pessoa que comete suicídio, ela não comete do dia para noite. Foram anos, foram meses que ela relegou, que ela não procurou tratamento. Então, quando eu vi que eu poderia chegar num ponto de cometer isso um dia, eu não estava naquele ponto, eu não estava pensando em me matar, mas eu estava mal, eu não estava legal. Então, o tratamento, ele era imprescindível para não deixar eu chegar num ponto de querer tirar a própria vida. Então, eu iniciei o tratamento psiquiátrico, eu tomo Lexapro. É um desafio estar contando isso aqui para você, porque durante Eu muitos anos eu imagino. ouvi que depressivo é louco, que não fala isso para ninguém, viu? Não fala isso para ninguém. E é vergonhoso ter uma pessoa depressiva na família. Mas eu
eu tô aqui para quebrar padrões mesmo, né, Lara? Então, foi isso que aconteceu. E eu queria que todo mundo que tivesse um sinal desse, que não estivesse bem, procure ajuda, procure um médico. Porque não é, uma pessoa não se mata do dia para noite, uma pessoa não quer se matar, acorda um dia e quer se matar. Foram períodos que ela deixou isso acontecer. Não é mesmo, Lara? Complete aí que você que é profissional. Eu só estou confessando aqui o meu caso, mas você é que é a expert aqui. Você só está trazendo a parte mais importante. É a vivência. Ai, que bom, Larinha. Ainda mais verbalizar isso, assim, eu acho que é de uma ajuda muito grande, sabe? Sim. Porque tá melhorando muito, Jaque, mas a gente ainda pensa que sofrimento psíquico é coisa de doido, sabe? Não é, gente. Remédio pra cabeça? Pra quê? Não toma isso, não. As pessoas falam isso. Não toma isso, não. Vai acabar com o seu raciocínio. Você vai ficar dormindo o dia inteiro. Eu tomo, não tô dormindo o dia inteiro. Tô até acordada. Pois é, não. Gente, eu fico assim... Como eu sou da área, pra mim é um pouco... É meio surreal. Às vezes eu me dou conta de que sim, as pessoas ainda pensam que quem toma remédio é só... Ai, uma pessoa assim... E pensam que pessoas loucas são pessoas perigosas. Não é assim, gente, sabe? Também. E depressão é algo que a maioria tem. Muita gente tem. Muita gente. As pessoas que não têm depressão, elas têm alguns sintomas e muitas vezes elas não sabem que é assim, um sintoma. Não é a pessoa. A irritabilidade é uma coisa assim, da ansiedade que pode aparecer na depressão também. O humor Lara, mais rebaixado. Seu áudio tá um pouquinho baixo. Se você puder colocar mais próximo. Melhorou. Eu já falo baixo. Deixa eu prender ele aqui. Melhorou. Tá bom assim? Pronto. Então, do seu relato, Jaque, já dá pra gente ver alguns sintomas que são avisos também, porque as coisas realmente, que nem você falou, elas muitas vezes não são da noite pro dia. Vai se construindo assim, um sofrimento e muitas vezes a sociedade, parentes, amigos vão colocando panos quentes, assim, como você falou. Não toma remédio não, porque uma coisa que eu escuto é você vai deixar de ser você. Você vai ficar viciado. Você vai ficar viciado. Gente, a médica, psiquiatra, ela estudou muitos anos, sabe? Ela sabe a dose do seu remédio. Ela não tem interesse que você tenha esse vício. Então, tem alguns pensamentos que são meio pensamentos mágicos, assim, por exemplo, de eu vou virar outra pessoa, como se você fosse ser possuído por outro ser. Quando você toma um remédio psiquiátrico, essa não é a minha área de formação, eu sou psicóloga, mas eu posso falar porque eu tomo remédio psiquiátrico, eu sou acompanhada por uma psiquiatra. Eu posso dizer que a pessoa que você é não muda, tá? Você só começa a conseguir... Eu não mudei, não. Pois é. Eu nem virei jacaré, Lara. Não vira jacaré, cara. Pois é. Você não vira jacaré. Pelo contrário, às vezes o tratamento medicamentoso é fundamental para o tratamento psicológico poder acontecer. Porque muitas vezes a pessoa tá com o humor tão rebaixado, a pessoa que sente sono o tempo inteiro, porque um dos sintomas da depressão pode ser ou muito sono assim excessivo, ou a pessoa não dorme, tem insônia, em qualquer período da noite, seja no início, pode acordar no meio da noite, ou acordar perto da manhã. Distúrbios do sono, né? É um dos sintomas. Se você puder depois falar os sintomas mais comuns, porque a gente sabe que pode variar, né, Lara? Tem pessoas que têm um sintoma, tem pessoas que têm outro, mas tem alguns sintomas que são bem comuns, como, por exemplo, distúrbio de sono, né? Ou a pessoa tem essa modificação, tem essa alteração aí no seu dia a dia. Então, eu também senti isso. Isso é muito comum. Humor rebaixado. Eu anotei tudo aqui. Eu sou essa pessoa que faz colinha, tá, gente? Então, eu também. Tá com a pauta aí. Também adoro. Humor deprimido, meio melancólico. Então, a pessoa que já se sente triste, que nem você falou, tem uma sensação de vazio, desesperança, sabe? Pensa no futuro com não, pra quê? Pra que acordar, né? Exatamente.
Pra quê? E aí já casa com o sono, né? Uma Uhum, coisa que é muito frequente também, que muita gente talvez, se parar pra pensar agora, talvez se pegue no pulo, é a falta de interesse em coisas que antes eram prazerosas. Ó, vou te falar, uhum, comigo, quando eu era adolescente, eu gostava muito de jogar videogame. Eu jogava uhum, muito, assim, adorava. E aí fui ficando mal, não queria mais saber de jogar, sabe? Não conversava mais com as pessoas. O isolamento social começa também. Esse é o meu exemplo, tá? Mas pode uhum, acontecer de você ter prazer com jardinagem e de repente, gente, seus uhum, lírios todos estão lá murchinhos porque você não quer mais saber deles. Então, isso que nem você uhum. falou, que você foi percebendo as coisas, se comparando com você de antes, isso é uma boa forma de você analisar. Sim, Será que eu tô com depressão? Pensa em você, assim, um ano atrás. Não muito longe, assim, mas um ano. uhum, Mudou muita coisa? O que que mudou? sim. Então, ó, Eu insônia gostava ou sono muito de excessivo. mexer no cabelo, eu gostava muito de tratar, de tratamento, e aí eu fui Uhum, perdendo interesse por isso, sabia? Assim, tipo, sim, eu ia dormir sem passar creme no rosto. Imagina, eu sou o tipo da pessoa que não dorme sem um cosmético, que é fascinada. Eu sempre gostei disso, mas assim, eu fui deixando. No fim do ano passado, eu tava, tipo assim, nem protetor solar eu passava. pois é. Se isso é uma mudança no comportamento que antes você tinha, então isso é fundamental Uhum, você perceber isso. E isso mostra também sim, uma autopercepção que é importante. Às vezes a gente sim, sente que é egoísmo nosso olhar pra gente. Não é. uhum, É assim, saúde uhum, pública, saúde mental e saúde familiar. Olhe para você, uhum, entendeu? E saiba como você funciona, pelo menos minimamente. Conhecer uhum, os seus sentimentos, saber nomear o que você está sentindo sim. é fundamental. Isso é um É momento de analisar jabá. os Não, momentos. momento de jabá não precisa ser comigo, mas, gente, procurar Uhum, psicoterapia. sim. Principalmente para. Eu fico pensando no pessoal que trabalha na polícia, Jaque, que lida com dor, sofrimento, morte, sangue e fratura exposta. Coisas assim, pra menos, né? Que isso. Mas é mais ou menos isso, assim. Sim, é muito Como é triste, é que muito você não faz complicado. acompanhamento? Eu digo que muita gente chega pra mim e fala, Lara, mas eu não tenho dinheiro pra pagar uma psicóloga. Realmente não é barato. Plano de Mas saúde, gente, plano de tem saúde. plano. Exatamente. Além Sim. disso, tem as clínicas escola. A gente às vezes tem medo de ser atendido por estudante. Gente, não tenha medo das clínicas escola, porque pelo menos aqui eu estudei, que eu posso falar com mais propriedade, a gente era muito bem supervisionado, tá? Sim. E você vai atender uma pessoa depois de, assim, no final do seu curso. Então você já praticamente é psicóloga e você vai atender essa pessoa. Então, Uhum. e o atendimento chega, sei lá, R$ 20 por mês. Então, é Uhum. muito acessível para a E é maioria das legal que todo pessoas. mundo debate, né? Vocês estão numa faculdade, vocês debatem com o professor. Exatamente. É que nem quando lá no quando eu fiz direito, a gente tinha também assistência, a gente tinha um núcleo de assistência. E aí nesse núcleo a gente assistia pessoas hipossuficientes também, como uma defensoria, né? E também era Uhum. desse jeito, a gente atendia e o pessoal devia morrer de medo, né? Esses estagiários atendendo, só que Socorro. assim, a gente era supervisionado por professores, a gente fazia petição, o Exatamente. professor tinha que revisar, então tudo certinho. Exatamente. Às vezes eu fico pensando que as estagiárias, elas estão numa posição muito favorável para atender as pessoas com, assim, bastante eficiência. Apesar da insegurança, elas vão te Uhum, atender bem porque elas estão sim, estudando muito, estudos recentes, e elas estão acompanhadas, supervisionadas. Eu vou aproveitar nesse momento sim, para falar que psicólogo tem sigilo também, tá? Então, assim, o que sai da consulta sai para o professor e para o grupo de estudos sim, dela, tá? Não sai para o sim, mundo. sim, com certeza. Ninguém Pois é. coloca no Instagram. Olha aí, olha só Não, quem eu estou atendendo, olha só o que essa pessoa acabou de me contar. não vou twittar o que você me conta, né? Você fala, por favor, pelo amor de Deus. Mas você me falou uma coisa já que eu preciso dizer que é muito importante, que tem a ver com isso. Uhum, A gente precisa de rede de apoio. sim, Principalmente quem é profissional que trabalha assim, sozinho, com uma coisa que exige uma expertise. Vocês sabem técnicas muito que precisam de uma precisão muito grande.
vocês se concentram por muito tempo. E muitas vezes uma rede de apoio, assim, de colegas de trabalho é muito importante. Eu não estou falando isso só porque eu sei que é importante ter rede de apoio, porque é fundamental você ter a sua rede de apoio pessoal, mas também porque algumas das pesquisas que eu li sobre as peritas mostraram que as peritas que trabalhavam em duplas, elas conseguiam fazer uma melhor manutenção da saúde mental. Porque elas tinham esse apoio, podiam tirar dúvidas e tinham uma pessoa de confiança para trocar informações que elas iam entender. Sim. Sabe? Não ia precisar Nossa, ter... que bacana. É muito importante, parece. E Sim, até eu vejo isso na mentoria. Eu vejo isso na mentoria também. Quando eu auxilio também peritos, pessoas que já estão formadas e às vezes essa pessoa não é que ela quer que eu faça o laudo para ela quer que eu acompanhe, que eu seja uma segunda opinião. E eu não sabia disso. Eu nunca, assim, porque eu nunca estudei psicologia, né, Lara? Mas que informação legal. Essa rede de apoio pode ajudar e no trabalho também. Você atuando em duas pessoas, você consegue um trabalho melhor. Interessante. Parece que sim. Essa é uma pesquisa pontual, eu preciso dizer, porque ciência a gente faz com um coletivo de artigos. Você sabe, porque você trabalha com consciência, mas eu não podia deixar de dizer, e quem quiser esse artigo eu envio para vocês fazerem análise também, se quiserem. Se certificar. Depois você deixa esse artigo, o link, que eu coloco nos meus stories. Eu deixo. Inclusive, tem uma coisa que eu queria pedir para você deixar. São duas coisas. Uma é uma cartilha que as professoras da PUC do Rio Grande do Sul fizeram com orientações para ansiedade. Eu acho que eu te mandei essa cartilha, se não me engano. Foi pelo WhatsApp. Ela tá muito completa, com a descrição dos sintomas de depressão, de ansiedade. Bem bacana, eu vou colocar. Se você tiver o link, me manda, que daí eu coloco nos stories, fica mais fácil, que é só o pessoal arrastar pra cima. Eu vou fazer isso, Jaque. E também o telefone das redes de apoio de baixo custo, de psicologia. Maravilha. Tem em todo o Brasil? Não, eu só tenho daqui de Brasília, mas se você quiser eu posso conseguir de outros estados, mas vai demorar um tempinho. Não, relaxa, se só o de Brasília eu coloco aqui, mas o pessoal que tá assistindo a live já sabe que tem rede de apoio. É só procurar como? Como que a pessoa procura, Lara? Se ela quiser ter acesso, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Ela procura o nome da cidade. Tem os CAPs, que são os Centros de Apoio Psicossociais, que são vinculados ao SUS. Aí é tudo de bom. Maravilha. Tem as clínicas escolas. Tem as clínicas escolas também, que são essas como a gente estava conversando. Então, pode procurar pelos CAPs, que o atendimento vai ser bom. Eu tenho muita fé nos CAPs. E as clínicas escolas aí. Acho que por aí também. E para quem estiver surtando, tem o CVV também. CVV, 188. Centro de Valorização da Vida. 188. Exatamente. Chegou aquele momento, assim, de ideação suicida mesmo. Antes disso, gente, liga antes, tá? Não espera chegar nesse momento. Liga. Eu queria te perguntar... Vai para um psicólogo antes, que é melhor. Queria te perguntar quanto tempo a gente tem ainda, porque senão eu fico tagarelando. E eu queria ser mais direta. A gente tem mais 24 minutos. Ixi, tem bastante 24 minutos. Tem eu bastante. queria te pedir a gentileza de me deixar listar alguns sintomas de ansiedade. Liste. Porque eu também tenho ansiedade. Ansiedade e depressão, acho que andam juntas, né? É muito comum. Infelizmente, são parceiras, assim, às vezes. E os sintomas parceira do mal, né? Malignas, assim. A ansiedade, não tanto, e eu vou te falar por quê. Ela pra começar, a gente não para muito pra pensar nisso, mas a ansiedade é normal, né, no nosso corpo. A gente precisa dela. Eu precisei muito dela pra me motivar a estudar muitos artigos de perícia, pra estar aqui, pra conversar com você. A ansiedade faz a gente correr atrás de algumas coisas, mas ela em excesso, e ainda mais em excesso por tempo prolongado, é muito maligna. Síndrome de burnout. Sofrimento psíquico, assim, começa com preocupação excessiva e de difícil controle por coisas do dia a dia, sabe? Do nosso cotidiano mesmo. Ai, amanhã tem que buscar o menino na escola, tem que fazer não sei o quê, fica remoendo e voltando naquilo e não consegue controlar essa ansiedade.
dificuldade de concentração, que você falou. É muito comum também. Muita. Alguns brancos também. Não são todos os sintomas que as pessoas vão ter, assim. A listinha completa, senão eu não tenho ansiedade. Não é isso. As pessoas são únicas e cada uma manifesta alguns sintomas, outros não. E do jeito delas. A minha ansiedade não é igual à da Jaque. Eu tinha uma ansiedade que era assim, Lara. Eu tinha uma listinha dos processos que eu tenho, né? Eu tenho tudo listado. Eu preciso fazer isso aqui de laudo, eu preciso fazer isso daqui de petição, isso aqui é de particular, isso aqui... Aí, tudo listado. Eu olhava a lista e eu não conseguia. Eu olhava a lista e pensava, meu Deus, é muita coisa. Meu Deus, é muita coisa. E aí eu ficava meio assim, nessa coisa assim, que eu não conseguia olhar a lista. Assim, eu ficava demorando assim pra olhar a lista, porque começava a me dar uma afobação e eu queria sair correndo. E com o remédio me ajudou muito. Eu tô dando conta de terminar toda a lista, fazer tudo bonitinho. Com remédio e com auxílio também, eu deleguei algumas tarefas. Então aqui no escritório eu tava fazendo tudo. Então chegava alguém, eu digitalizava, fazia contrato. Assim, era uma coisa meio louca. Então assim, eu falei, não, calma aí, deixa eu passar isso aqui pra alguém. Então assim, eu consegui me reorganizar. Sim, isso é ótimo, Jaque. As pessoas que não têm ainda o poder aquisitivo para delegar pagando alguém, cara, pede ajuda para sua mãe, pro seu papagaio, entendeu? Mas peça ajuda para as pessoas. Sabe o que eu fazia? Eu tinha uma enteada, né, quando eu era casada, né, antes, eu divorciei. E aí eu fazia assim, eu pegava a minha enteada, ela era criança, e eu falava assim, você quer ganhar R$10 no fim de semana? Coitado, explorava, coitado. Mas assim, com R$10 ela me ajudava a organizar todas as petições, ela pegava, porque era papel, não era físico ainda. Aí assim, a gente ia organizando, e olha só, R$10 um sábado eu consegui organizar o escritório. Era um pouquinho de exploração, mas ela era feliz com os R$10, eu também era feliz com o trabalho dela, então era muito bom. Então, assim, pega uma sobrinha, um sobrinho e fala assim, vamos lá, você quer ganhar um lanche e você ganha um brinquedo, sei lá, e aí a criança às vezes anima de te ajudar em tarefas, por exemplo, digitalizar processo, digitalizar alguma coisa. Coisas assim fáceis que a criança pode fazer, né? Então essa é uma ideia aí para quem precisa de auxílio. E é uma forma de você até conviver com uma pessoa que você gosta. Apesar de ser trabalho, vocês já estão burlando que eu falei de não coloque trabalho e tal, mas realmente é uma forma de você conviver com as pessoas que são importantes para você. E isso é outra coisa que é fundamental, eu não abro mão. A gente está num momento de distanciamento, mas é muito importante manter contato. E uma das coisas que podem acontecer, assim, com as pessoas que estão em sofrimento psíquico, assim, é um certo isolamento. E eu vi que isso acontece muito com as pessoas, pelo visto, na Polícia Civil. As peritas na Polícia Civil, em algumas pesquisas que eu vi, elas começam a ter um certo... um bloqueio emocional, começam a se afastar das pessoas. O sofrimento é muito intenso, né? A gente usa formas de enfrentamento de estresse que muitas vezes podem ser meio um tiro no pé, sabe? Então, eu acho que essa sua estratégia pode ser uma boa forma da pessoa sempre estar, assim, tentando se manter em contato. É claro que circunstâncias e circunstâncias, né? Tem trabalhos que é possível fazer isso, tem trabalhos que não é. E cabe à pessoa analisar a própria vida. Eu até fiz um post hoje sobre isso, para você olhar o que da sua vida realmente é impossível de modificar. Tem coisas, eu sei. Mas tem coisas que a gente consegue modificar, sabe, Jaque? Com uma coisinha aqui e outra ali. E assim, passinho de formiguinha, passinho de pintinho, sabe? Enfim. A gente vai aos pouquinhos fazendo essa construção pra gente ter uma saúde mental mais... Uma saúde mental melhor mesmo, porque às vezes a gente é muito cruel, né? E se deixa de lado total. Mas eu já... E aí a lista... Já foi? E a lista você já terminou? Não terminei. Gente, muitos sintomas, ó. As pessoas... Irritabilidade é comum, viu? Na ansiedade. Eu sei. Tensão muscular, ó, aquela ATM, ó. Pessoa que aquela tensão aqui, relaxa essa mandíbula. O sono perturbado que a gente falou também. Dores de cabeça
podem ser também ansiedade, síndrome do intestino irritável. São alguns sintomas assim que são... Eu tô jogando assim coisas mais genéricas, mas para que quando apareça alguma coisa... Gente, eu não tinha isso. Ai, meu intestino tá me enchendo o saco ultimamente. O que tá acontecendo? Sabe? Veja se você não tá acumulando trabalho demais. Não dá pra dizer não pra um ou outro, assim... Você não pode delegar, talvez, convidar uma amiga sua. Não sei como que vocês fazem isso, né? Pra dividir trabalho, mas... Enfim, dar uma delegada é muito importante para você não começar a manifestar esses sintomas e se atropelar, continuar trabalhando apesar disso. Sim. Não dá para fazer isso. Não dá, porque lá na frente o negócio fica feio. Aí vem a depressão, que são aqueles sintomas que a gente falou, de humor deprimido, mas uma coisa mais melancólica. Perder o interesse e o prazer por atividades que antes eram que você gostava, que eram prazerosas. Perda ou ganho de peso sem dieta, isso também. Perda ou excesso excessivo de apetite. Insônia ou sono excessivo, que a gente conversou. A fadiga, esse cansaço, essa coisa que a gente muitas vezes não respeita. E a sensação de que está perdendo energia, assim, muito rápido. Sentir-se inútil ou sentir culpa excessiva, isso aí é para nós. Agora entrando numa questão assim de gênero que não tem muito como... Oi, voltei, tô aqui. Tá me ouvindo? Tô. Oi. Tô. Então, essa questão da culpa excessiva, falta de concentração e indecisões diárias, pensamentos de morte e autoextermínio. Essa é a lista da depressão. Isso é uma lista bem grande de sintomas. E se você apresenta isso assim por um tempo até prolongado, porque eu acho muito tempo sentindo isso, assim, pelo menos 2 semanas. Gente, já passou da hora de procurar uma psicóloga. Se você tá sentindo essas coisas dessa lista, se você sentir que o seu dia a dia tá muito pesado, que, cara, o cansaço tá grande, tá começando a ficar demais, não tem por que esperar. Se você não quer, é que nem eu falei, se você não quer pagar, acha uma psicóloga, fala, help, me ajude, socorro, porque eu não tô bem, eu não posso pagar, você pode me atender de graça? Você vai achar uma psicóloga que te atenda. Se ela não te atender, ela vai te encaminhar para uma dessas redes de apoio. Dos centros. Isso. Ah, maravilha. Entendeu? Pelo menos encaminhar. Eu também, por exemplo, no caso do direito, se eu não puder atender uma pessoa, eu falo, olha, tem, por exemplo, o núcleo de prática do CEUB, tem o núcleo de prática da UDF, os núcleos de prática jurídica. Vai lá que você vai ter um acompanhamento jurídico, mesmo que eu não possa pegar o seu processo. Então, se você não tem como pegar aquilo ali gratuitamente, tem os núcleos de prática. Então, a gente tem muitas faculdades que estão ajudando a sociedade aí com, por exemplo, no caso da psicologia, no caso do direito. Então, a gente tem aí esse auxílio. Muito bom saber. Agora, você tocou numa coisa quanto à indecisão, quanto à insegurança. Eu recebi também esse questionamento quanto à insegurança. O que acontece? Muitas vezes, quando a gente é perito judicial, a gente faz perícia judicial, a gente faz o laudo. E eu, por exemplo, eu já ouvi de um cliente que o perito tinha errado. E aí ele falou assim, ele estava comigo, né, e o perito judicial tinha errado, eu estava como assistente dele. E ele falou assim, como? Mas como que um perito erra? E isso entrou na minha cabeça, eu falei, gente, perito não pode errar. Perito não pode errar. E aí eu comecei assim, já tem alguns anos que eu sou assim. Toda vez eu fico assim, perito não pode errar. Eu não posso errar. Eu não posso. E isso gera uma cobrança. Para mim é muito difícil, por exemplo, quando eu vou entregar um laudo, justamente por causa da insegurança. O medo de errar, às vezes eu fico enrolando o laudo, com medo de terminar o laudo e ter que entregar aquele laudo, porque para mim é algo que me gera uma insegurança. Como melhorar a insegurança? Tem muitas pessoas que estão começando, que têm esse problema. Eu já estou há muito tempo com esse problema mesmo, mas eu tenho um pouquinho de insegurança de entregar aquele trabalho. E se eu deixei um S no plural e não corrigir a frase? Entendeu? Não é que eu precise errar tudo, mas assim, um detalhe que pra mim vai ser uma coisa assim, nossa, assim,
é aquele clichê, né? Ah, eu sou perfeccionista. Não, mas assim, nisso eu sou meio chatinha, porque eu não gosto, mesmo porque o juiz vai ler meu laudo e imagina ele pegar um laudo que esteja com alguma coisa errada. Que vergonha, pra mim vai ser vergonhoso. Então, assim, essa insegurança, né? Às vezes tá tudo certinho, mas eu ainda assim fico insegura de entregar aquele trabalho e ter algum ponto ali, ter alguma coisa que não ficou perfeita, que não ficou do meu jeito. Como lidar com essa insegurança, Lara? Vou falar uma coisa que ninguém vai gostar de ouvir. Faço terapia. Depois de ter dito isso, por que fazer terapia? Mas é sério, gente, porque tem uma coisa eu tô fazendo, mas eu nunca toquei nesse ponto. Acabou que esse ponto eu nunca toquei. Foi uma seguidora que colocou isso e eu falei, cara, eu sou insegura. Eu nunca tinha percebido isso. Mas assim, eu consegui detectar porque eu tinha muita dificuldade de terminar o laudo, só que eu nunca percebi por quê. Eu pensava que era por causa do raciocínio, mas não, é insegurança. Eu tava percebendo ultimamente que eu sou insegura nisso. E foi por causa disso. Eu fico pensando assim, o que pode acontecer de pior, sabe, se você errar um laudo? O processo, o juiz achar que eu sou burra, as partes acharem que eu sou ignorante, sei lá, eu acho isso. Sim, é uma ser autocobrança muito grande, né? Que vem muito do pela responsabilidade. E quem é esse outro que não erra? Eu fico pensando assim, sabe? Que juiz é esse que desceu dos céus, que, desculpa, mas que nunca cometeu um erro na vida? Ele, assim... Ele saiu das fraldas sozinho, se levantou, sabe? A gente o medo de não ter mais nomeações, né? É o medo, que nem a Dalila também se identificou com isso. Dalila, somos duas. E realmente é isso, assim, é o medo dele. Não é que ele não vai, é porque ele vai querer o melhor pra vara e tal. Então, assim, hoje em dia eu tenho várias nomeações, vários juízes. Até, assim, eu já cometi, por exemplo, que nem uma vez eu coloquei uma frase errada, aí depois nossa, eu preciso corrigir isso. Aí eu peguei o laudo, e era ainda processo físico, né? Eu fui lá na vara e falei, posso desentranhar, tal, posso colocar isso aqui, aí eu conversei e tal, aí retificaram ali o que eu tinha feito, mas assim, foi um erro, assim, uma frase, porque o que acontece? A gente usa modelo, assim, de um laudo anterior, todo mundo, né, a maioria faz isso, usa um modelinho, e aí você esqueceu de trocar um negócio ali no modelo, gente, isso dá uma aflição. Então, assim, pode acontecer esses errinhos, assim, não é que é um erro que você vai fazer, assim, um erro de um lapso, de ser um trabalho porco, entendeu? Porque às vezes acontece, mas aí eu fico um pouco insegura e acho que todo mundo, assim, fica um pouquinho inseguro com isso, essa questão. Sim. Ainda mais vocês que gostam muito do trabalho de vocês. Sim. E vão apresentar esse trabalho que vocês têm muito apreço para outra pessoa. Sim. É muito difícil mesmo. Eu consigo entender esse perfeccionismo. Ele faz sentido. Até porque, pelo que eu andei percebendo, tem muito uma questão de vocês estarem lidando com outras pessoas também que vão ser influenciadas pelo trabalho de vocês. Eu não tô falando do juiz. Sim. E a Perla tá falando aqui, Perla BTJS. É um medo inexplicável. Não é tão inexplicável assim. Na minha um opinião, pouco explicável mesmo. Ele faz sentido. Só que a questão é que, gente, não tem como. A gente tem que lembrar que a gente é ser humano e que os erros vão acontecer. Infelizmente, porque eu queria que ninguém tivesse que passar pelo sofrimento de ter que cometer erros, porque essa dor é uma dor que eu também compartilho. É muito difícil ser psicóloga e aceitar que eu vou cometer erros, às vezes, com pessoas que estão precisando da minha ajuda. Mas eu acho que faz parte também do nosso crescimento, a gente saber enfrentar essa situação de uma forma saudável, sabe? A Dalila até acrescentou uma coisa aqui, que já é um litígio, realmente, são duas partes. O seu laudo, muitas vezes, vai definir aquela ação, vai auxiliar o juízo a sentenciar. Então, as duas partes estão com uma lupinha, assim, nos seus erros.
Então, isso é que também é o medo do perito, porque a gente tem duas partes, a gente não vai agradar. Uma das partes a gente não vai agradar, certeza. Uma das duas. Mas, assim, a gente tá com medo daquela parte que a gente vai ter que desagradar, vir com uma lupinha ali no nosso erro. Pá! E falar, por causa desse erro aqui... Aqui não... Exatamente. Eu acho que entendeu? Eu acho que isso é uma questão bem complicada, porque ela envolve o trabalho de vocês, que é um trabalho muito minucioso, mas também envolve algumas características pessoais, né? Não só suas, assim, mas eu observo que para você trabalhar como perito, parece que você tem que ser uma pessoa observadora, que se concentra, que fica muitas horas, que tem um certo perfeccionismo. E assim, na psicologia eu tô observando que a gente tá abominando essa palavra perfeccionismo, sabe? Porque gera muito sofrimento. Eu consigo entender que para vocês é importante prestar o máximo de atenção possível, mas eu acho que chega uma hora em que você tem que dizer que você fez o melhor trabalho que você podia naquele momento. Se você estiver insegura, passa para uma colega. Pra ela ler faz uma mentoria, uma revisão. Também acho interessante colocar isso, porque às vezes a gente se sente tão... Por exemplo, o meu pai às vezes ele fala, Jaque, olha aqui meu laudo. Eu não tenho nem paciência pra olhar o laudo dele. Assim, às vezes eu não olho os laudos, pareceres dele, porque eu já tenho meu trabalho. Então, assim, realmente é difícil, né, pra uma outra pessoa, pra você ter uma outra pessoa com paciência para fazer isso para você. Então, assim, tem a mentoria para fazer esse acompanhamento e tal, mas é outra coisa, mas é mais difícil, assim, a não ser que você monte, assim, por exemplo, uma dupla. Você tem uma dupla que daí as duas vão fazer sem ser remunerado, né? Uma revisa para outra e fica mais legal. No meu caso, eu não faço isso nem pro meu pai, coitado, que vive reclamando que eu não abro as coisas que ele me manda. Ele me manda vídeo e tal, um monte de coisa pelo WhatsApp, eu nem abro. A vida é tão corrida que às vezes eu... Você tem o seu trabalho, né? Exatamente. Você tá fazendo ele. E pelo visto você tá tentando fazer ele da melhor forma que você consegue. Isso muitas vezes pode ser um peso muito grande pra gente. Sim, que se importa muito certeza. Com o nosso trabalho, como eu falei. Agora, essas questões mais profundas da insegurança, elas são muito individuais, sabe, Jaque? Então, isso pode ser investigado para quê? Para que você encontre estratégias de enfrentamento do estresse que são mais adequadas. E que você consiga lidar melhor se você cometer um erro. Porque, querendo ou não, eu vou lembrar o óbvio aqui. Ninguém precisa que eu diga isso, mas eu vou dizer, gente, porque a gente é ser humano. A gente... Só não erra quem não trabalha. Mas e quando a gente tira a nossa roupinha de perita, nosso crachazinho de psicóloga, o que tem aqui embaixo é uma pessoa que viveu... Pode ter vivido traumas, pode não ter vivido, pode ter... Mas seja lá o que for que você viveu... Tem questões que podem ser trabalhadas. Se você precisar. E no caso, a insegurança é uma das coisas que podem ser trabalhadas pela psicologia. Mas eu convido vocês a pensar nos erros que a gente comete na profissão de uma forma menos catastrófica, na medida do possível para cada uma. Porque para mim é muito difícil dar um conselho sobre insegurança, porque elas são vários tipos de insegurança, sabe? Vai depender da pessoa, né? E eu não posso dizer pra você, Jaque, para de se importar com isso. Você vai parar de se importar com isso se eu falar? Não vai, menina. Não vai. Isso é uma questão de aprender a lidar com o que você não vai entregar tudo perfeito na sua vida. E é horrível dizer isso pra você, que é horrível não entregar tudo perfeito. Eu acho que é meio lidar com o luto de que a gente vai ter que realmente enfrentar nossos erros um dia. E aí, por isso que eu te convido pra pensar assim, o que é o pior que pode acontecer? Ai, vai dar um pepino sem tamanho, nossa, o juiz fulano não vai mais me chamar. Será que tem como eu escrever, sei lá, senhor juiz, envio esse pedido de desculpas, cometi esse erro e eu estou atenta a isso e agradeço se o senhor considerar meu trabalho em outras oportunidades. Apesar disso, estou disposta a crescer. Assinado fulana, aqui está, senhor juiz. Nossa, que gracinha, sabe? O que
de melhor pode acontecer a partir disso também. Às vezes E só pensa nas desgraças. Pode falar. E tiveram muitos juízes, muitos juízes que eu conheci, são pessoas super simples, são pessoas super bacanas, assim. Não, porque assim, as pessoas pensam, na maioria das vezes, que o juiz vai ser alguém que vai julgá-la o tempo inteiro. Então, você vai chegar lá para falar com o juiz, ele vai... Tipo, não, e assim, os juízes que eu conversei, que eu fui até a vara, que eu conversei, foram pessoas super simples, me atenderam super bem, de uma maneira super educada. Então, assim, às vezes a gente tem muito medo, porque o juiz, ele está em um papel na sociedade que é uma autoridade, né? Então, às vezes a gente fica com medo de... Assim, e ainda mais por ser um auxiliar da justiça, a gente fica com um pouco de medo, porque a gente está auxiliando o juiz, né? Então, se a gente fizer alguma coisa errada ali, também ele vai perder a confiança que ele tem. Então, é um pouco difícil, mas assim, quem sabe conversar, explicar essa situação, né? É o que nos resta, né? Porque realmente todo mundo é falível. E eu acho que muitos vão entender. E assim, acho que uma coisa que você falou também pode ajudar, talvez, você precisa aceitar o trabalho de todos os juízes? Porque se tiver um juiz que você não gosta, você vai trabalhar com ele mesmo, de novo? Trabalho. Mesmo que ele estipula os honorários lá embaixo, a gente acaba trabalhando. Por quê? Porque assim, também cada decisão vai ser uma decisão. E às vezes os juízes trocam de vara, assim, eu nunca precisei, assim, declinar alguma nomeação. Tem alguns peritos que podem, caso, por exemplo, vamos supor que a pessoa não queira trabalhar naquele caso, ou por causa do juiz, ou por causa do advogado, ou por causa da parte, ele pode pedir para se retirar do processo, ele pode pedir a escusa da nomeação dele por escusa de foro íntimo. Foro íntimo, ele não vai precisar falar o porquê. Então, ele não vai precisar falar por quê para o juiz. Olha, juiz, eu não estou aceitando esse encargo porque os honorários estão baixos. Ou então, juiz, eu não estou aceitando esse encargo porque eu detesto essa parte. Então, assim, ele não precisa falar nada disso. Falou foro íntimo. Só que assim, se o juiz vê que você está declinando muito por causa de foro íntimo, por exemplo, justiça gratuita, ele pode falar, peraí, perito, você está só declinando as justiças gratuitas, né, safadinho? Então não vou te nomear mais para justiça paga, porque a gente tem 2 tipos de perícia, né? Perícia de justiça gratuita, que é assistência judiciária gratuita, que é quando os honorários são custeados pelo tribunal, o valor é um pouco menor, né, muito menor, e tem as pagas que o valor é ilimitado, então vai depender do caso, tem casos mais complexos que a gente pode cobrar mais, então se o juiz vê que você está toda hora se esquivando ali dos processos mais cabeludos, ele vai falar, opa, peraí, esse perito aqui eu não vou mais nomear. E assim, você ficou queimada com um juiz, não sei como que é, se você pode ficar queimada com vários, então, assim, a gente não sabe como é que é na prática, né, Clara? Então, a gente evita esse tipo de confusão, então, declinar, eu sou propensa a não declinar. Assim, eu já vi gente declinando, mas eu não faço. Nossa, eu fiquei muito satisfeita de saber que existe essa possibilidade. Mas existe sim. Bom, é uma brechinha, assim, numa coisa que estava me parecendo assim, muito categórica, sabe? Porque as coisas não são nem tão ao céu, nem tão à terra, sabe? A gente tem que andar esse caminho do meio. Às vezes a pessoa não tá querendo pegar aquela perícia, né? Por N motivos. Não pode até não ser nenhum motivo que eu falei aqui. Às vezes a pessoa tá sem tempo. Então, assim, ela pode. É escusa de foro íntimo. Não vou lembrar o artigo e eu não vou lembrar de decor, mas tem no meu livro. Então, quem quiser, é só procurar lá. Nossa, mas é isso, Larinha. Então, quando você for atuar como perita, só falar comigo. Vamos para as dicas. Vamos fechar as dicas que a gente já deu horário. Ai, gente, desculpa, eu falo muito. Aliás, desculpa não, porque eu tô adorando falar sobre isso. Não pede desculpa não, Lara. Pede desculpa não é assim não. Tá dando uma aula aqui. Nossa. Vamos lá. Vamos lá. Eu separei aqui 5 dicas que são as principais pra mim, mas no total eu fiz 12, porque, claro, não podia ficar com poucas. A primeira, aprenda a identificar o que você sente. Porque muita gente não sabe nem nomear o que tá sentindo. Isso é muito importante. Eu listei um monte de sintomas aqui. Será que eu já senti isso? Sei lá. Não sei nem o que é isso. Então, assim, o que ajuda anotar nisso? no caderninho. Anotar.
Fazer psicoterapia, gente, não tô fazendo jabá, não precisa ir lá na minha página, pode ir se quiser, mas, gente, ajuda demais na vida. Sim. Aprender a identificar e nomear o que você tá sentindo fisicamente, emocionalmente e seus pensamentos também. E não comprometer atividades de cuidado pessoal com o trabalho na medida do possível, porque eu sei que muita gente precisa trabalhar muitas horas para manter, às vezes simplesmente não tem como, mas na medida do possível, não mistura cuidado pessoal com trabalho, vai fazer suas coisas, você é uma pessoa que existe fora do trabalho. Não passe o dia nas redes sociais, isso é muito difícil pra gente que é empreendedora, né, mas posso dar uma dica? Também porque... Sim, por favor. Tem um aplicativo, que eu não lembro o nome, mas quem quiser me pergunta. É um aplicativo... Mas se vocês procurarem, aplicativo que monitora o seu tempo no celular. Ele monitora o quanto você gastou em cada aplicativo. Então, assim, é muito bacana, porque você consegue ver o que você tava... Ah, fiquei 1 hora no Instagram. Não fica só 1 hora não, tá, gente? Fica um pouquinho mais. Ficou 1 hora no Instagram... 2 horas no WhatsApp, aí você vê o tanto que você gastou no celular, porque a gente fica no celular. Isso é fato, porque o celular, ele substitui muitas ferramentas do nosso dia a dia. Então, assim, esse aplicativo pode ajudar as pessoas a tirarem um pouco o tempo perdido aí nas redes. E eu não tô nem falando pra não ficar nas redes, pra você não ficar assim, de bobeira. Fica de bobeira, mas não fica de bobeira no celular, porque lá você vai ver notícia ruim, você vai se envolver com coisas assim que não são legais, sabe? Então evita tudo na medida do possível pra você, ser humano único, tá? Faça essa que é difícil pra caramba, tá? Todo mundo vai sofrer o que eu vou dizer, mas gente, façam atividade física diariamente. Todos os dias. 30 minutinhos de caminhada. Você vai levar 1 hora do seu dia fazendo exercício, porque nessa 1 hora eu já incluí o exercício, que são 30 minutos, você vai tomar seu banho e voltar, fazendo uma caminhada. Mas faça, porque, assim, a psicologia, a saúde mental anda de mãos dadas com a nossa saúde física, a produção de isso, com a nossa saúde física. Então, assim, sem condição de ficar sem fazer atividade física. E eu sei que o que eu tô pedindo pode parecer muito, mas... E a última que eu coloquei aqui, eu não posso, né, dizer... Pode sim. Uma coisa melhor? Pode sim, fale. Gente, lembra que... A dica é, lembre-se que desacelerar pode chocar as pessoas, mas é saudável, tá? Se você tá fazendo... Essa dica foi pra mim, Lara? Não, ela foi pra todo mundo, amiga Júlia. É muito difícil a gente aceitar isso. Pode ser muito chocante para as pessoas que estão à nossa volta, e principalmente se a gente muda de comportamento de uma hora para outra. Mas, gente, mudar de comportamento, mudar de ideia e desacelerar nessa sociedade que a gente vive é saudável, tá? E vai chocar as pessoas. Todo mundo vai ficar tipo, nossa, mas como assim? Que você não tá fazendo... Me ajuda aqui, lava a louça, que você não tá fazendo nada. Não. Não é que eu não tô fazendo nada. Eu tô cuidando de mim. Eu tô aqui deitada na cama, olhando pro teto, descansando. Me deixe descansar. Entendeu? Tô meditando. Meditação, inclusive, é uma das... Também, né? A gente não pode fazer na psicoterapia, tá? Não é na psicologia que você vai achar isso. Mas já tem muitas pesquisas dizendo que a meditação realmente ajuda em várias questões, assim, físicas e mentais. Corra atrás do que te faz bem, Jaque. E não tenha medo de correr atrás do que te faz bem. E uma das dicas que eu vou ter que correr mesmo, né? Correr mesmo, que é atividade física. E use o seu tempo e a sua energia para frear a sua ansiedade. E para frear os sintomas que te fazem mal. Use o tempo ativamente. Não é uma coisa passiva. É ativo. É buscar e correr de coisas que te fazem mal. Na medida do possível. E agora a última pergunta. Cadê a Zelda? Pô, Zelda tá dormindo o sono da... Será que eu consigo? A Zelda é a filha dela, gente. É a filhotinha dela. Ela tá ali, esmilinguida. Gente, olha, o sono dela, ela não tem depressão, né? Com esse sono dos anjos. Não, aqui em casa não é... Como é que chama? Casa de Ferreira. Maravilha. Não, essa aí.
Maravilha, então. Lara, muito obrigada pela sua participação. Adorei. Espero que essas dicas vá ajudar o pessoal que estava assistindo. São várias dicas aí, pessoal, para vocês manterem a saúde mental. Não é fácil. Eu digo, não é. Assim, não pensem assim, a Jaque consegue isso. Não, gente. E outra coisa, às vezes eu penso, fulano consegue isso e tal, eu não consigo. E assim, não se compara, assim, você não sabe como é que é a dor da pessoa. Eu, por exemplo, tô medicada. Tô calma assim, porque eu tô medicada, né? 3 gotinhas de manhã, 3 gotinhas de noite. Tô brincando, né? Não é gotinha, é comprimido mesmo. Mas é isso, pessoal. Olha, muito obrigada pela live, imagina, Lara. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Pessoal, se você gostou da live, já tira um print aqui, me marca a Lara, que eu vou repostar aqui. Me fala qual foi a melhor sacada, o que você gostou nessa live. Me fala aí, o que você aprendeu, o que foi legal, o que você quer saber mais. Me conta o que você quer, dar um print, marca eu, marca a Lara. Aliás, me marca, né, que eu tô falando português errado, o Érico vai puxar minha orelha. Me marca a Lara. E até a próxima. Sábado vai ter live no meu Instagram sobre perícia em fisioterapia. Então, a gente vai falar sobre essa parte do fisioterapeuta. Então, se você conhecer algum fisioterapeuta, já envia para ele lá o banner, a arte, para ele participar, para ele conhecer essa área, tá bom? Um beijo a todos. Tchau, gente. Muito obrigada, Lara. Beijo para você. Até mais. Vai ficar disponível no meu Insta, tá? Cuidem-se, pessoal, por favor. Isso. Beijo. Beijo.